E essa partida amanhã, 9 horas da noite, o Cruzeiro provavelmente vai precisar rodar o elenco, utilizar alguns reservas, o Leonardo Jardim já indicou isso, e vou colocar de início aqui na telinha de um jogador que não vai ser titular, mas tem boa chance de fazer a estreia pelo Cruzeiro, que é o Sinistro, Luiz Sinisterra. Temos até uma artezinha aqui com os números dele na última temporada lá pelo Bournemouth, da Inglaterra. 14 partidas apenas, uma média aí de 25 minutos por partida, né? Foram 348 minutos em campo. Ele fez um gol e deu uma assistência. Foram, inclusive, no mesmo jogo contra o Everton da Premier League. O time estava perdendo por 2-0. Ele entrou, deu passe para um gol, fez outro gol, conseguiram a virada, mas sofreu muito com lesões, né? O Sinisterra teve 2 lesões musculares e, pelo que foi informado até pelo Leonardo Jardim, ele teve uma lesão na pré-temporada agora, né? Uma lesão no tornozelo aí que não tinha sido divulgada até então, mas já está recuperado, treinando com o grupo, e o Jardim indicou que ele vai estar como opção de banco. Vocês acham que é o jogo para o Sinisterra fazer a estreia, e essa possível entrada dele faz com que mais torcedores também queiram ir ao jogo nesse sabadão à noite? É um atrativo, né? Com certeza o Sinisterra é um atrativo a mais, foi o principal movimento do Cruzeiro na janela. Um movimento, até quando a gente olha para o que os clubes brasileiros fizeram, bem expressivo, né? Foi um movimento de um jogador de Premier League vindo para o futebol brasileiro, um cara com status de seleção. Então, eu acho que essa possibilidade real do Sinisterra ter os seus primeiros minutos com a camisa do Cruzeiro vai fazer com que o torcedor se motive ainda mais aí ao estádio, né? A motivação principal, claro, é o Cruzeiro, mas o Sinisterra acaba sendo um ingrediente a mais. E eu gostaria que ele tivesse os seus primeiros minutos. Acho que é importante ele estrear diante do torcedor, sendo até bem exigido, né? Porque o jogo contra o São Paulo tem um bom nível de exigência, importante para ele ganhar ritmo, se ambientar, estrear talvez no clássico. Eu até gostaria que, se ele tivesse condições, poderia ter tido perfeitamente os seus primeiros minutos no clássico, mas o Cruzeiro não entendeu dessa forma. E aí, olhando pelo ponto dele já não ter estreado no clássico, talvez a questão da pressão dele jogar logo de cara um jogo eliminatório não faria bem ao jogador. Agora ele vai ter um cenário um pouco mais tranquilo para estar estreando. Torcedor tem que ter muita calma, saber que não veremos logo no primeiro jogo a melhor versão do Sinisterra, mas já é um caminho interessante aí para ele ficar bem para a sequência da temporada, para ele, por exemplo, já ter mais ritmo contra o Atlético Mineiro no jogo de volta da Copa do Brasil e para outros desafios importantes na temporada. A preparação na data FIFA vai ser importante para o Sinisterra cada vez mais acelerar o seu processo de adaptação, mas melhor do que isso é jogar. E aí o Jardim entende que o jogo contra o São Paulo é uma boa forma dele já ter os seus primeiros minutos, e vou torcer aí para pelo menos 15, 20 minutos, que eu acho que vai ser bem legal para o jogador e para quem também vai estar no estádio. Apesar de ter, sim, essa questão da data FIFA, um tempo razoável até para que ele possa se condicionar melhor, é através dos jogos que os níveis de exigência são melhores e mais padronizados aquilo que ele vai encarar daqui para frente com o Cruzeiro, né? Tem a sua importância, eu acho que, como disse o Caio, né, estar ao lado do torcedor também, numa estreia, isso tem um lado motivacional diferente, tem uma expectativa também por parte dos torcedores, mas também por parte do atleta de forma diferente. Acho que ganhar uns minutinhos ali, com certeza, vai ser muito importante para tudo isso que nós estamos falando. Projetando também a questão do clássico, né, lá no dia 11, mas também para tudo que ele precisa, né, os processos que ele vai precisar encarar daqui para frente, né. Não quer dizer que ele jogar, né, 15, 20 minutos nessa partida contra o São Paulo, que ele já vai estar próximo do seu 100% contra o Atlético, não, acho que a gente tem que saber respeitar tudo isso também. A questão do entrosamento, né, dele com os outros atletas do Cruzeiro é importante, faz parte desse processo que nós estamos falando. E para que o torcedor também abaixe um pouquinho dessa adrenalina vivida nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses com relação ao mercado. Saber que agora a gente pode contar com um atleta que já vai estar disponível, isso se torna algo, sim, atrativo ao torcedor cruzeirense, que já estão em bons números, né? A gente já vê o Cruzeiro
mostrando ali a questão mesmo dos ingressos vendidos para esse confronto do São Paulo. Acho que o São Paulo, historicamente, é uma pedra no caminho do Cruzeiro e a gente tem uma grande chance de melhorar um pouco desse retrospecto, né? Que não é um retrospecto tão favorável na história dos confrontos. Cássio no gol? Cássio. Com certeza. Na zaga, talvez descansar alguém? Eu penso no Lucas Vidalba, até pelo relato durante a transmissão de que ele pediu um analgésico por conta de dores musculares. Se fosse para poupar alguém, seria o Lucas Vidalba, e aí entraria o Jonathan, né? O Fabrício tem uma recuperação muito boa a cada jogo, é o pilar dessa defesa. Mas se o Jonathan começar na vaga do Lucas Vidalba, acho que seria interessante. Estou de acordo com o Caio. Até pensando no crescimento do atleta, na experiência também do Fabrício para ajudar o Jonathan Jesus, que em algum momento isso já aconteceu e já foi falado, né? Acho que seria importante, sim, esse descanso um pouco maior para o Vidalba. Coloquei o Gamarra aqui só de brincadeira, viu, gente? É o Jonathan Jesus mesmo, que é o reserva imediato. Aí nós temos um pequeno problema. O William, no final do clássico, ele parecia estar morto, né? E não tem o Fagner. E aí? E o Jonathan Jesus a gente já escalou ali na zaga. O que a gente faz nessa lateral direita? O William mesmo, no sacrifício? O William vai ter que ir pro jogo, nesse contexto aí. Ou então o Vidalba, né? Vai ter que ver quem tá mais inteiro. O São Paulo não conta... se esforça o William. O São Paulo não contará com seu lateral esquerdo titular, né? O Enzo Dias está suspenso para esse jogo. E aí, não sei se o Cruzeiro leva isso em consideração, mas eu concordo com você. Eu acho que o William ficou muito nítido a questão do desgaste no último jogo contra a equipe do Atlético. E aí, uma outra opção seria o Romero, improvisado na lateral direita, né? Pode ser também o caso, mas aí a gente precisaria de achar outra solução no meio. Então, vamos de William, né? Sim. Lembrando que o Fagner segue recuperando de lesão, viu, gente? Ainda não tem uma previsão, mas deve ser mês de setembro aí. Na esquerda, Kaique ou Cauã Prates? Kaique parecia bem cansado também, mas eu iria com ele para o jogo. O Kaique não jogou contra o Mirassol, né? Nessa sequência mais pesada que o Cruzeiro tem tido, talvez tenha gás aí para atuar por mais uma partida, então começaria com o Kaique. Ele é um dos que é pouco poupado, assim, né? De todos os atletas do Cruzeiro, ele parece ter uma boa condição física, porque raramente sai do time. Então, realmente, só se precisasse. Se ele estiver bem, eu iria com ele, e isso que o Caio ponderou é bem importante. Ele já não jogou contra o Mirassol, então tá numa sequência menor que o resto da turma. Não é falta de confiança no Cauã Prates, tá? Eu acho que a questão minha de escolha pelo Kaique é muito em função do Jonathan Jesus ser uma das peças prováveis. E aí eu acho que mexer tanto de um lado só, isso acabaria me incomodando um pouco. Então eu permaneceria assim com o Kaique. Boa. E o nosso meio-campo ali, primeiro volante, Romero, Wallace. Lucas Romero. Não só pela importância dele para o time funcionar, mas aí tendo a mesma lógica em relação ao Kaique, né? Não jogou aquela partida contra o Mirassol, então eu acho que tá aí com gás para fazer mais um jogo. E além disso tudo que o Caio citou, eu pouparia o Lucas Silva, que esse sim vem de uma sequência grande e parece estar precisando de algum descanso. E aí, mexer nas duas peças do meio-campo eu não acho interessante. Lucas Romero, e aí é o Eduardo, o nosso... Para mim, sim. Eu tô com a Rafa. Eu iria com o Eduardo na vaga do Lucas Silva. Acho que é uma boa dupla de volantes, né? Já jogaram juntos várias vezes também, já tem ali um entrosamento legal. O pessoal sempre fala do Murilo, do Japa, mas esses aí, no máximo, talvez entrando no decorrer da partida, né? Para titularidade é muito improvável. Na meia direita, menino Christian? Christian. No mesmo argumento que o Caio trouxe daquela turma que não jogou contra o Mirassol. Exatamente.
Até pensando um pouco também na questão do William, né? Se ele entra já como um atleta um pouco mais desgastado, você ter o apoio que o Christian dá ao sistema, isso seria fundamental que ele estivesse dentro da partida como titular. E aqui na meia esquerda, um Wanderson, um Matheus Henrique, um Marquinhos. Em algum momento, o Marquinhos pareceu ser a opção, né, do treinador. Mas nos últimos jogos, o Matheus Henrique tem entrado mais. Agora, são características bem distintas, né? Até se a Amanda e o Caio quiserem a gente debater sobre isso, porque normalmente o Leonardo Jardim gosta de, numa ponta, um meia mais construtor, que vai construir por dentro, e na outra um cara que busca mais a profundidade, né? Se ele vai com o Christian e o Matheus Henrique, os dois têm mais a cadência e a construção por dentro, e ele perde um pouco da profundidade. Talvez por isso a opção seja mais pelo Marquinhos. Mas hoje, pelas escolhas que ele está fazendo, parece que o Matheus Henrique passou à frente do Marquinhos por essa posição. Acho que pensando um pouco também nas características dos defensores do São Paulo, né? Eles, apesar de ter assim, alguns desfalques importantes, até jogadores que vinham sendo titulares, mas eles têm um jogador que pode fazer a diferença no sistema, continua tendo, né? Um jogador que pode fazer a diferença no sistema defensivo. E aí, pensando nas características do Wanderson, que é um jogador que parte para cima, tem a questão da velocidade, que pode eventualmente fazer o jogo por dentro também, mas é um jogador que dá dinâmica e profundidade ao sistema ofensivo do Cruzeiro, eu permaneceria com o Wanderson. Eu confesso que é uma dúvida que eu tenho, porque eu gostaria que o Matheus Henrique tivesse um jogo como titular depois do retorno dele, né? Ficou muito tempo fora, tem entrado e tem melhorado. O Matheus Henrique vem aí de 2 jogos interessantes, entrando ao decorrer da partida e atuando pelo lado esquerdo, no lugar do Wanderson. Mas eu tenho esse mesmo receio que a Amanda tem do Cruzeiro talvez não ter tanto poder de fogo, né? Porque o Wanderson, de fato, é ponto e o Matheus Henrique é mais um meia pela esquerda. Eu começaria com o Wanderson, mas assim, espero que o Matheus Henrique tenha mais minutos do que tem tido. Acho que é um jogo legal para ele ganhar ainda mais ritmo, porque é uma peça muito importante para as pretensões do Cruzeiro na temporada. Boa. Fechamos de Vandeco então, meu povo? Fechamos. Você também iria de Wanderson, Emerson? Eu acho que só se ele não tiver condição mesmo, viu? Porque se ele tiver condição, eu acho que é ele ali. Joga aqueles 60 minutos protocolares, né? E sai ali para a entrada do Sinisterra ali na segunda etapa. Inclusive, só o Gabriel Gomes falou que o Eduardo tá punido, não pode jogar. Ô, Gabriel, o Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo, né? Então o Eduardo ele está liberado para jogar até que seja julgado aí a liminar, tá bom? Então o Eduardo tá assim à disposição para o jogo, só para não ficar ninguém com dúvida aí. E ali na frente, meus amigos, a dupla ali, manteria o Matheus Pereira e Caio Jorge, tem um espaço para o Gabigol, vocês estão querendo ver o Bolace de titular? Como vocês montariam essa dupla? Quero ver Gabi e Caio Jorge juntos novamente, assim como foi contra o Juventude. Não dá para preservar na mesma partida Matheus Pereira e Caio Jorge, pelo menos um deles tem que começar a partida para o Cruzeiro manter ali alguma força, mas um deles cabe aí ser preservado. Eu tenho até dificuldade de falar quem, porque os dois pareciam bem desgastados, mas aí entra o fator do Gabi estar rendendo mais na função do Matheus Pereira. Eu tenho gostado mais do Gabi na função do Matheus do que na função do Caio. Inclusive na verdade ele até entra na função do Caio no Clássico, mas antes disso tinha muito tempo que o Gabigol não atuava ali propriamente na vaga do Caio Jorge, né? O Jardim até gosta mais do Gabi atuando como o Matheus Pereira atua, como meio atacante, em alguns momentos até como segundo atacante. Então, começaria com Gabigol e Caio Jorge. É importante, Emerson, essa questão de rodar o time não só para ter todo mundo inteiro, mas até por gestão de grupo também, né? Para fazer com que esses jogadores que têm sido úteis entrando ao decorrer dos jogos se sintam mais motivados e fiquem ainda mais preparados para ajudarem o Cruzeiro. Eu gostaria de ver o contrário, Matheus Pereira e Gabigol. O Gabigol na referência, tendo a oportunidade de começar o jogo
na posição que é a dele, né? Por mais que o Jardim já tenha falado que o enxerga mais nessa posição do Matheus Pereira, eu gostaria de ver o Gabigol no Cruzeiro tendo mais minutos como a referência e num time menos mexido, né? Claro que nós vamos ter substituições, mas pensando nisso aí seria... Eu até acho que o Wanderson talvez seja poupado, tá? Mas pensando nesse cenário aí, do meio para frente, é bem parecido com o titular. E eu gostaria que o Gabigol tivesse essa oportunidade. Acho que seria bom, inclusive, para o torcedor, né? Poder avaliá-lo aí com mais justiça, tendo 90 minutos ou próximo disso na sua posição e com o time ao redor mais próximo do titular. Então, é o que eu gostaria de ver, mas aí vai depender de quem está mais desgastado, né? Matheus Pereira ou Caio Jorge, porque eles vêm de uma sequência bem grande, os dois.